verificam-se as mais desencontradas diferenças de reações particulares, que se dirá, então, da contextura íntima do duplo etérico humano, veículo imprescindível nas relações entre o corpo carnal e o perispírito. Por isso, o esquema biológico de certos povos difere em suas cotas sanguíneas de metais organogênicos, variando de acordo com a latitude geográfica. Isso, então, obriga os magos e feiticeiros desencanados a mobilizarem recursos diferentes nos seus impactos de metais e metalóides fluídicos, agindo conforme a região, o clima e a altitude em que vivem as suas vítimas. Pergunta: poderias exemplificar-nos melhor a esse respeito? Ramatiz: o cádmio encontrado nos rins dos povos habitantes do Planalto africano correspondia apenas a 1/5 do nível do mesmo cádmio encontrado nos norte-americanos, e 1/8 dessa quantidade nos organismos dos japoneses. No entanto, os exames médicos revelaram que os africanos, só em casos raros, acusavam a pressão alta, esclerose das artérias ou destruição do coração, enquanto essa condição mórbida predominava entre os norte-americanos e quase metade dos japoneses. Então, foi possível verificar-se que a maioria dos diabéticos, como acontece nos habitantes dos Estados Unidos, não possui cromo orgânico, enquanto há poucos diabéticos nos países onde predomina o cromo na circulação sanguínea. Modernamente, a medicina tende a crer que não falta insulina no organismo de certos diabéticos, mas o que os prejudica é a má qualidade da mesma, cuja composição química deficiente trai a ausência de um metal orgânico, o qual varia de povo para povo. Há um metal ou metalóide imprescindível e vital, que estabiliza a insulina comum em certos diabéticos, apesar da destilação insulínica normal processada pelas ilhotas de Langerhans, no pâncreas. Nos Estados Unidos e certos países da Europa, morrem mais diabéticos do que entre os povos asiáticos, cujo índice de cromo é bem mais elevado. Assim, há mais diabéticos entre as pessoas verminóticas e vítimas da anemia ferropriva, porque também se observa menor índice de metal organogênico no seu cômputo geral. Quando os médicos dominarem o duplo etérico do homem, veículo que absorve do meio ambiente o prana ou vitalidade, além de sua função excepcional de relacionar o perispírito ao corpo físico, eles também conseguirão solucionar as moléstias mais difíceis decorrentes da assimilação e excreção do corpo humano. Analisado minuciosamente o duplo etérico, os médicos identificarão os motivos por que as emanações radioativas afetam a base química das células produzindo a leucemia. Porque a epilepsia essencial tanto se assemelha aos quadros mórbidos pseudoepilépticos, provocados pelo excesso de nicotina, amônia, arsênico e outras substâncias químicas, cuja carga em demasia obriga o sistema nervoso a um colapso e consequente drenação tóxica pelos poros da pele e pela saliva. Porque certas ervas e medicamentos químicos curam determinados surtos cancerígenos, mas falham completamente em casos bem mais simples. Porque há criaturas, conhecidas por radiestesistas, que encontram facilmente veios de água com forquilhas de pessegueiros e aveleiras. Porque há benzedores que derrubam bicheiras de gado, à distância, livram as crianças do quebranto, derrubam verrugas ou curam eczemas renitentes. Pergunta: quereis dizer que o alimento e a água, mais ou menos mineralizada, de certas regiões do nosso globo, também influem nas modalidades das doenças? Não é assim. Ramatiz: porque os médicos recomendam-vos certas águas minerais para tratamentos orgânicos. Evidentemente, eles sabem quais as carências mineralógicas que estabelecem um campo deficitário no organismo favorecendo o êxito de enfermidades perigosas. As doenças cardiovasculares são mais frequentes entre os povos ou regiões onde se bebe a água leve, resultando disso a apoplexia e hemorragia das artérias cerebrais, enquanto as mesmas são mais raras entre as criaturas do que usam a água pesada. Enquanto a água pesada reduz a morte tão frequente entre os povos do Novo México,
A água leve aumenta o índice de óbitos na Carolina do Sul e no Nordeste do Japão. A água leve carrega e dissolve traços de metais de chumbo, titânio, rubídio, cádmio, cromo e zinco dos encanamentos públicos. Em consequência, caso os feiticeiros pretendam provocar a morte de indivíduos nessas regiões, eles terão mais êxito projetando traços metalóides de chumbo, cádmio, zinco e outros semelhantes, a fim de ultrapassar-lhes as cotas mínimas do organismo e sedimentarem-se nos diversos órgãos de sua eletividade mórbida. Nos sistemas de canos galvanizados das cidades terrenas, a água carrega traços de metais que debilitam os vasos capilares ou o sistema sanguíneo. Isso sobrecarrega o funcionamento da bomba cardíaca e provoca aumento de pressão no esforço incomum da irrigação orgânica. No entanto, a água de fontes naturais e saudáveis é excelente terapêutica para equilibrar as cotas de metais organogênicos alterados e proporciona melhor índice de saúde ao homem. Capítulo 8. Enfeitiçamento por meio da aura humana. Pergunta: de que modo o enfeitiçamento penetra na aura humana? Ramatiz: toda movimentação de energias para fins destrutivos é um ato de enfeitiçamento. O ser humano absorve e esparge energias radiantes em todas as faixas vibratórias do cosmo, no plano físico, em forma de calor ou eletricidade animal, no etérico, na espécie de forças imponderáveis vitalizantes impregnadas de éter físico e químico, projetadas pelo duplo etérico. O pensamento propaga ondas mentais, que agem e reagem em outros seres, afetando-lhes o caráter da vontade e do temperamento. Funcionando como usina criadora de forças em todos os campos da vida oculta, o homem também é um receptor e transformador energético, absorvendo e transformando a carga que recebe de fora, devolvendo-a depois conforme a sua mentalidade moral e emotiva. Há uma interpenetração incessante entre todas as criaturas, que se processa através de suas expressões mentais, etéricas e elétricas. Nada existe completamente separado, pois tudo é interligado por imensurável rede de vibrações, que pulsam conforme as influências e reações recíprocas entre os homens. A mente humana, portanto, assemelha-se à poderosa estação receptora e emissora, criando em torno do homem uma atmosfera boa ou má, a qual varia de acordo com a sua conduta e os seus pensamentos. O metabolismo nas trocas áuricas faz-se por afinidade eletiva ou em simpatia com as vibrações provindas de forças mentais, astrais, etéricas ou eletromagnéticas emitidas por outros seres, pois a mente humana vibra em absoluta sintonia com a natureza substancial das energias que lhe vêm do exterior. Assim como um copo de água é veículo conveniente para dissolver mortífera gota de veneno, a mente humana debilitada pela desarmonia psíquica pode tornar-se propícia a disseminar o tóxico magnético do enfeitiçamento. Pergunta: qual a configuração e formação da aura humana? Ramatiz: a aura humana mostra-se a visão do clarividente semelhante a um enorme ovo evanescente, resultante da própria irradiação psíquica do indivíduo. A sua forma característica, comumente oval, circunda o homem até 80 a 90 centímetros, esfericamente, em torno do seu corpo. A aura humana não é o próprio indivíduo, mas apenas a sua irradiação, a síntese dos eflúvios de vários princípios energéticos que funcionam em diversos planos, inclusive a soma das radiações do desgaste e resíduos do próprio duplo etérico. Todas as coisas e seres criados por Deus são centros de energia condensada e comprimida, conforme aventou Einstein. Porém, essa energia, condensada no estágio material da vida, acha-se num estado antinatural. Ela forceja continuamente por retomar ao seu plano original de energia livre, onde, realmente, se manifesta em sua plenitude integral. Deste modo, o mundo exterior ou físico desmaterializa-se, segundo por segundo, ante a fuga incessante dessa energia, inerente à aura de cada objeto, planta, ave, animal ou homem, variando apenas quanto ao tempo ou prazo de sua libertação. Como outros minerais,
O rádio extingue-se mais cedo no cenário físico, pois decorrido certo tempo, ele será apenas energia desintegrada e perde a sua forma transitória no mundo físico. Mas continua a existir ainda mais vivo e poderoso no seu verdadeiro reino oculto do cosmo. Todas as substâncias, coisas e seres têm uma aura de radiação oriunda dos seus princípios elementares constitutivos, pois a expansividade e a fuga energética é seu determinismo de vida. A matéria, figuradamente, é uma coisa anormal. Todas as formas do mundo palpitam em alta tensão, pois não passam de prisões transitórias de energia, a qual se esforça incessantemente para retomar ao seu plano de origem. O conteúdo íntimo de qualquer objeto, forma ou ser, no mundo físico, vibra numa reação rebelde constante para fugir da sua condição incômoda e anormal de matéria. É um esforço expansivo e incessante para regresso à sua autenticidade energética. Por isso, os hindus aconselham o homem a libertar-se de Maya, a grande ilusão representada pelo mundo material, efêmero e instável, onde os mais atraentes aspectos e fascinantes prazeres não passam de formas transitórias a caminho de sua dissolução em energia. A desintegração atômica é somente a libertação prematura da energia prisioneira da condição matéria, isto é, graças à intervenção violenta da ciência humana no campo da força nuclear, então é feito de modo apressado aquilo que seria feito a longo prazo. A configuração exterior do cosmo é apenas energia comprimida, a qual escapa ao sublima-se sem descanso, para retomar a sua fonte real. Disso resulta a aura esferoide ovalada que se irradia de tudo, ultrapassando sempre o espaço ocupado pelas coisas e pelos seres vivos. A aura lembra a chama que se evolui esfericamente do pavio da vela, o calor irradiado de uma estufa, o perfume evolado de uma flor ou a luz de uma lâmpada. Pergunta: quereis dizer que a aura é uma irradiação do ser ou da coisa no mundo? Não é assim. Ramatiz: a aura é somente a irradiação de um núcleo, veículo ou corpo central, que gera ou mobiliza as energias em incessante desgaste. Todos os seres vivos, inclusive os vegetais, são dotados de um duplo que lhes configura a forma e também traça os limites do seu crescimento e expansividade. Assim como o homem é portador de um perispírito, que lhe dá a forma humana e o mantém equilibradamente no meio onde habita, as espécies vegetais também possuem um corpo etérico provisório nutrido pelo prana ou vitalidade, o qual se desata da semente e expande-se até um limite peculiar. Se o homem não fosse um perispírito limitado na sua configuração humana, é óbvio que ele cresceria indeterminadamente em todos os sentidos e durante a sua existência física, tornando-se a humanidade terrena um conjunto de gigantes em relação à sua estatura tradicional por nós conhecida. Em breve, o orbe terráqueo estaria saturado e superpovoado por tais gigantes e coberto por uma vegetação em incessante crescimento. No entanto, graças ao perispírito, que funciona à guisa de um cartucho ou molde invisível a impedir o crescimento normal do homem e do animal, e o duplo etérico que contém os vegetais, a Terra ainda é planeta suficiente para ser povoado e cultivado por incontáveis milênios. Pergunta: poderíeis dar-nos a descrição pormenorizada dos princípios que constituem a aura humana? Ramatiz: a aura humana resulta do amálgama ou da fusão de 7 princípios fundamentais, que compõem o homem e variam na sua massa de luz, cor, energia e odor, conforme seja o caráter, temperamento e a graduação espiritual do ser. Ainda se fundem no todo áurico do homem outras emanações provenientes do próprio corpo físico, como seu magnetismo, calor, odores e a eletricidade biológica. Como a carga enfeitiçante projetada no processo de bruxaria atinge em primeiro lugar a chamada aura da saúde, emanada propriamente do corpo físico e, em seguida, afeta fortemente a aura paranico-vital, cuidaremos principalmente destas últimas. Aliás, a aura da saúde configurada pelos eflúvios prânicos ou vitais funde-se com a própria aura física revestida de calor e odor humanos, especificidade magnética e eletrização do homem,
formando o conjunto mais compacto a visão perispiritual. Ademais, ela irradia também as exudações dos próprios minerais organogênicos em atividade no corpo carnal, como ferro, cádmio, fósforo, flúor, cobre, titânio, cálcio e outros, inclusive o que poderíamos dizer transmigração nervosa. Há, ainda, uma cintilação que vai do alumínio fosco, por vezes rosado, até o tom de prata ou níquel, que se zona diretamente do duplo etérico e dos chakras, ou centros de forças que interligam o perispírito à sensibilidade humana. Essa aura da saúde, a mais grosseira do homem, mostra-se numa cor branco-azulada de água clara em sua manifestação comum, algo de metálico e brilhante. Tem o aspecto do ovo vaporoso e estriado, cuja casca é semelhante a uma crina eriçada de agulhas cintilantes, as quais são retas e claras, quando há saúde e vitalidade, e torcidas, enroscadas obscuras, como cabelos encrespados nas zonas enfermiças do corpo humano. Lembra uma veste de pele de Marta, por exemplo, onde em vez de pelos existam agulhas finíssimas em tom de alumínio brilhante. A aura da saúde desprende partículas radioativas impregnadas de éter físico, as quais permanecem longo tempo no local onde são projetadas, assinalando a pista da pessoa ou animal que transitou por ali, e que os cães farejam pondo-se no encalço de fugitivos ou desaparecidos. Mas como a água absorve a eletricidade, os cães perdem o faro do fugitivo que atravessa a água corrente. Nota: por coincidência, extraímos da revista Seleções, de setembro de 1966, o seguinte relato da descoberta atual no campo da fotografia, com as chamadas câmaras de calor, e que comprova satisfatoriamente os dizeres de Ramatiz, quanto à pista radioativa que o homem deixa por onde passa e produz, devido aos eflúvios de sua aura. Eis o relato. Para apreciar o que a câmara de calor pode fazer, imagina-se uma fotografia de 3 cadeiras vazias, 2 das quais foram ocupadas recentemente. O retrato térmico da câmara mostra não só o tamanho e a forma aproximada dos homens que estiveram sentados ali, mas também que um deles estava com as pernas cruzadas. No entanto, os homens haviam saído 15 minutos antes de ser tirada a fotografia. Esta câmara fotográfica do passado pode fotografar um parque de estacionamento de automóveis vazio e revelar quantos carros estiveram ali estacionados, simplesmente pelos locais frios, onde os carros protegeram o solo contra o calor do sol. Fim da nota. A aura do duplo etérico é distinta da aura do corpo físico, e quando saudável, lembra a aparência de uma chispa elétrica gigantesca, de cor róseo pálida, suave, mas brilhante, incolor e vaporosa. A carga do feitiço, então, produz o seu impacto mais profundo e perturbador na aura do duplo etérico, pois atinge os chakras ou centros de forças etéricos, causando-lhes desequilíbrio no funcionamento habitual e na troca de energias do que descem do mundo espiritual e cruzam-se com as forças que sobem do mundo animal. As pessoas com muito prana ou vitalidade vendem saúde, conforme diz o velho refrão popular, mas também são facilmente vampirizadas em suas energias vitais, quando cumprimentam outras criaturas mais enfraquecidas, ou se gesticulam em demasia movendo os braços em direção dos ouvintes, praticando uma espécie de passas inconscientemente. Assim como a ciência já assinala e examina a aura do corpo físico do homem, que lhe irradia o eletromagnetismo, o calor e o odor, no futuro, ela também conseguirá identificar a presença do éter físico e as suas 4 funções química, vital, luminosa e refletora do duplo etérico do homem. Pergunta: toda carga enfeitiçante penetra na aura das criaturas? Ramatiz, Alhures, já repetimos que o êxito da bruxaria, no mundo, é culpa exclusiva da própria humanidade, que vive indiferente às mensagens e aos ensinos libertadores dos grandes instrutores da espiritualidade superior. Os homens ainda confundem espiritualismo com espiritualidade, ou práticas religiosas com evangelidade.
julgando que a crença, o simples viver em ambientes religiosos e esotéricos são suficientes para imunizá-los contra as ofensivas maldosas dos mais agressivos. Descuram-se de sua iniciação interior e do burilamento constante do cidadão espiritual. Ademais, o homem cristão, aquele que segue os ensinamentos deixados por Jesus de Nazaré na face do ocidente terráqueo, é avesso às prescrições morais de Buda, Confúcio, Krishna, Hermes e outros líderes siderais. Isso então produz uma linha separativista no corpo do Cristo, o qual é incondicionalmente amor e efusão espiritual sem limites de crença ou de preferências religiosas. Enquanto o cristão segue uma ética que o isola dos demais homens afeitos a outras éticas espiritualistas, a criatura cristificada é universalista e jamais discute, critica ou opõe restrições a quaisquer empreendimentos, esforços, preferências doutrinárias religiosas e espiritualistas do irmão. Eis porque a defesa e a imunidade natural do homem contra o enfeitiçamento verbal, mental e físico, também varia segundo o potencial de cristificação e não conforme a sua adesão a determinado credo. Há muita exortação lacrimosa nos templos religiosos, tendas espíritas ou umbandistas, que satisfazem o sentimentalismo em horas especiais, mas nada tem a ver com a vivência estoica e sadia, que o Evangelho conclama para a vida cotidiana. O homem não adquire sua segurança espiritual contra os impactos ofensivos da bruxaria do mundo, só porque lê ou recita o Evangelho em momentos programados por líderes religiosos. Isso ele só o conseguirá quando for tão assiduamente evangelizado, como precisa atender à necessidade de respirar. É evidente que os impactos de feitiço jamais poderiam infiltrar-se pela aura de poderosa blindagem fluídica de Francisco de Assis, Buda ou Jesus, assim como um punhado de lodo jamais poderia ferir a luminosidade solar. Pergunta: considerando-se que são raras as criaturas de graduação crística tão elevada como um Francisco de Assis, Jesus ou Buda, então o feitiço atua realmente em toda a humanidade? Ramatiz: em verdade, o enfeitiçamento é praticado pela humanidade desde há milênios, como resultante do seu primarismo espiritual. Considerando-se que todos os homens passam pela fase natural desse primarismo, que se constitui na base da consciência humana, obviamente, todos nós, em certa época, já praticamos o feitiço. E como a humanidade terrena ainda é de graduação primária, guerreira, vingativa, viciada e carnívora, a bruxaria predomina na Terra, incessantemente intercambiada por força de pilhagem, despeito, ciúmes e desforras entre os homens. E acontecimento que exercem os vivos na carne, e os mortos sem corpo, pois os homens deixam a tumba no cemitério, mas ingressam no além-túmulo carregando na alma as paixões e os vícios que cultuam avidamente na existência carnal. Por isso, ainda persiste o abominável círculo vicioso, em que os mortos vampirizam os vivos, até se processar a substituição natural, em que os novos mortos passam a explorar os antigos exploradores renascidos na carne. É um culto incessante às emoções e paixões inferiores da matéria, semeado de angústias, desventuras e imbecilidades, que são produzidas pela vingança recíproca, sob o clima enfermiço que sustenta a obsessão, feitiçaria e o vampirismo dos repastos vivos. Dentro de 50 ou 80 anos, a atual humanidade encarnada será substituída completamente pela reserva que atualmente habita o mundo astral, em que os feiticeiros de hoje serão os enfeitiçados de amanhã, apenas disfarçados na troca de vestimenta carnal e mudança de posição. Nesse intercâmbio funesto e depreciativo, em que milhões de almas encarnadas e desencarnadas rendem guarda-carne e febre excitante de paixões, assim como se faz a não troca das sentinelas militares, a estupidez e a burrice levam os espíritos a viverem como crianças daninhas, em que uma cospe no copo de água da outra. Quantos milhares de anos os homens tolos ainda viverão a cuspir reciprocamente nos seus copos de água,
a contaminar a venturosa linfa sadia da vida espiritual. Quantos homens despertarão no decorrer dos próximos milênios, sob o ensino crístico dos instrutores espirituais, e se libertarão da manada humana, segue instintiva, que se escoiça e investe-se mutuamente, para roer o minguado pasto de capim amarelado do mundo carnal. É evidente, pois, que o feitiço atua realmente em toda a humanidade. Pergunta: e qual é o processo de penetração do feitiço na aura humana? Ramatiz: a carga enfeitiçante projetada pelos objetos transformados em acumuladores de forças está saturada de fluidos eletromagnéticos e etéricos do campo atômico desses mesmos objetos que são potencializados pelo feiticeiro ou espíritos desencarnados. Em consequência, essa carga atrienergética produz um impacto ofensivo e perturbador sobre a vítima, atuando pela sua natureza eletrônica, magnética e etérica. Atinge primeiramente a aura da saúde, depois penetra até duplo etérico e perturba o metabolismo delicado dos chakras. Cada centro de força etérica, além do seu trabalho individual de captar o prana destinado a certa região orgânica e nutrir o sistema nervoso, endocrínico sanguíneo, também deve atender às relações entre o perispírito e o mesmo setor físico. Quando esse metabolismo etérico é adulterado pelo impacto enfeitiçante, isso dificulta a recomposição vital dos principais órgãos do corpo físico e o seu controle pelo espírito. Lembra o cocheiro que não consegue manter a viatura na estrada certa, porque o cavalo, que é a energia intermediária, torna-se indócil e violento. O espírito, sob o descontrole dos chakras, então comete desatinos e perturba-se no rumo sensato da saúde, optando por alimentação viciosa ou alérgica, do que resulta a consequente enfermidade física. E sobre o trabalho obsessivo dos espíritos malfeitores, então falham os diagnósticos médicos, as chapas radiográficas, os exames de sangue ou sedimentos orgânicos, embora o clínico observe a manifestação de sintomas patogênicos. Enquanto a ciência ainda duvida da impossibilidade de projeção de cargas fluídicas enfeitiçadas sobre os seres humanos, à distância, ela mesma projeta energia elétrica que acende cidades, envia radiofotos ou orienta aviões longínquamente. O controle remoto no campo das ondas eletromagnéticas, porventura não lembra o processo e o domínio do feiticeiro na bruxaria à distância. O fluido OD, descoberto por Reichenbacher, aliás, fluido eletromagnético geradas pelos corpos minerais, vegetais e animais, justifica a possibilidade de se acumularem cargas benfeitoras ou daninhas, que depois podem ser projetadas sobre determinadas pessoas. Pergunta: as cores áuricas também influem quanto à defensiva, em relação aos impactos de enfeitiçamento? Ramatiz: as cores e os eflúvios coloridos são resultantes dos pensamentos e sentimentos humanos, mas não significam energias específicas que possam dinamizar ou proteger contra os impactos enfeitiçantes. São campos vibratórios, segundo as revelações emotivas e mentais dos seres, que podem revelar aos clarividentes o estado de espírito no momento. Os sentimentos amorosos e pacíficos, o desejo ardente de proteger e servir o próximo criam uma aura benéfica protetora matizada de cores agradáveis, nítidas, claras e quentes. Os pensamentos, formas e as ondas mentais de alta vibração espiritual, além de se revelarem no mais belo colorido a visão transcendental, transformam-se em verdadeiros guardiões luminosos em torno do ser. Quando as mães se devotam amorosamente aos filhos, e os cuidam atentamente em estoica vigilância, produzem uma formosa aura de suave lilás rosa e refulgente, que encanta pela sua beleza incomum. Os pensamentos e sentimentos movem-se revestidos de cores inerentes à sua origem boa ou má. Uma pessoa, quando mergulhada num ardente desejo de oração, envolve-se num azul claro e atraente, a dominar os demais matizes de sua aura. Os impulsos de simpatia produzem tons agradáveis de um verde seda, brilhante e afável,
enquanto os raciocínios elevados vibram em matizes de amarelo puro e franjas douradas. Daí, a necessidade de o homem dominar o corpo mental e astralino, a fim de evitar a criação de formas pensamentos degradantes e ofensivas, porque elas vagueiam em busca de outras mentes afins e depois retomam centuplicadas em sua força perniciosa de origem. A projeção resistente de uma certa cor sobre outra pessoa pode despertar-lhe estímulos e associações de ideias que geram tal cor. Pergunta: por que o duplo etérico e os chakras não oferecem resistência ao impacto das forças nocivas projetadas pelos objetos enfeitiçados? Ramatiz, explicamos, em outra obra, que o prana ou energia vital promanada do Sol, indispensável na construção das formas do mundo material e em toda a manifestação de vida no cosmo, também nutre a vivência mental, astral e etérica no mundo oculto. Não poderia existir a vida sem o prana, sopro de vida ou energia vital, que respira em qualquer latitude cósmica. Quando um homem se embebe de bastante prana de boa qualidade, ele também é invulnerável aos impactos das energias inferiores, mas, enfraquecido, é incapaz de reagir à ofensiva do feitiço e de outras cargas de ordem subversiva. Mas é preciso não esquecer que só os pensamentos e emoções sublimes arregimentam o prana de alto potencial energético, defendendo tanto a circulação do duplo etérico, o dinamismo dos chakras, como o conjunto carnal. Mas o homem que se deixa dominar por estados de espírito maledicente, pessimista, vingativo, egotista, avaro, ciumento, cobiçoso, cruel ou odioso, também se transforma em feiticeiro de si mesmo, produzindo impactos danosos no seu duplo etérico e no metabolismo sensível dos chakras. Então, a sua aura defensiva torna-se vulnerável a qualquer carga exterior de natureza ofensiva, pois ele mesmo enfraquece a sua resistência vital e se expõe às forças degradantes e maléficas do mundo astralino. Nota de Ramatiz: quando Jesus recomendava ao homem o amai-vos uns aos outros, ele oferecia uma das fórmulas extraordinárias da saúde humana, pois o amor é a maior fonte de atração de prana superior e necessário para uma vivência saudável e venturosa. O ódio contamina o prana e o enfraquece, produzindo a enfermidade e a desventura. Fim da nota. O duplo etérico e o seu admirável sistema de chakras são como a porta intermediária entre o perispírito e o corpo físico. Quando enfraquecido por um prana reduzido de má qualidade, consequente aos descontroles emotivos e mentais, ele não consegue opor resistência às mesmas forças degradantes que provêm de fora e que se afinam com a própria base subvertida já existente no âmago do ser. Pergunta: de que modo a carga enfeitiçante pode provocar certas doenças, quando isso é de origem microbiana ou virulenta? Ramatiz: assim como o fogo, à noite, atemoriza as feras e protege os caçadores, a aura humana, quando de frequência sadia pelo seu elevado energismo prânico, também forma uma zona protetora em torno do homem, mantendo a distância a fauna mórbida de bacilos, vibriões, larvas e miasmas psíquicos invisíveis. Em virtude da relação muito íntima entre o duplo etérico e o sistema nervoso, qualquer ação exercida sobre a aura etérica repercute imediatamente sobre este e, simultaneamente, atinge o sistema endocrínico e a circulação sanguínea. Quando ocorrem frinchas ou rupturas na aura etérica embebida de prana muito pobre, isso então permite a invasão das espécies microbianas australinas e enfermiças, com a consequente alteração no comando do sistema nervoso. Tais germens nutrem-se e fortificam-se penetrando na corrente sanguínea, não tardando em causar a desarmonia fisiológica e os surtos de enfermidades físicas. Obviamente, é a harmonia emotiva, mental e espiritual, que assegura a estabilidade orgânica humana e fortifica a aura vital contra as investidas perigosas do mundo astralino inferior. Enquanto as virtudes dinamizam o prana ou a vitalidade humana, os pecados baixam-lhe a qualidade e enfraquecem o tom defensivo, estabelecendo as condições mórbidas.
Também os excessos glutônicos de mesa, alcoólicos e vícios degradantes, inferiorizam a rede prânica de sustentação energética na organização psicofísica do homem. Pergunta: desejaríamos compreender melhor o processo de aura humana atrair os enxames de germens psíquicos, que depois se revigoram nos próprios fluidos mórbidos de enfeitiçamento e penetram na fisiologia do ser, causando doenças e perturbações nefastas. Ramatiz: considerando-se que não existem milagres, mas apenas acontecimentos incomuns subordinados às leis de Deus, há sempre um fundamento científico no âmago de todos os fenômenos, por mais fantasiosos e supersticiosos que os julgue a ciência. Quando a carga de enfeitiçamento atinge a percepção física do indivíduo, ela já percorreu e se manifestou gradativamente nos demais planos que constituem o homem invisível, ali nutrindo-se pelas forças primárias que sustentam a matéria. Mas é evidente que Deus não criou seres deliberadamente maléficos ou enfermiços, como o sapo que é usado no feitiço, nem as faunas microbianas psíquicas ou físicas que produzem as doenças humanas. O bacilo de Koch e o de Hansen, por exemplo, não são especificamente tuberculínicos ou morféticos, mas eles só proliferam no organismo das vítimas que produzem as condições eletivas para uma procriação enfermiça. Os micróbios, bacilos, vibriões e miasmas convergem, aflitos e esfomeados, para as zonas orgânicas do homem ou animal, que lhes oferecem condições favoráveis para nutrirem-se e procriarem a sua espécie, independente de enfeitiçamentos, lei do karma ou descontroles emotivos e mentais. Eles agem impelidos pelo próprio impulso sagrado de vida que Deus lhes concedeu, embora disso possam resultar prejuízos para o seu hospedeiro. Os insetos e os ratos evitam as residências frequentemente imunizadas por processos profiláticos contra as invasões nocivas, mas acomodam-se, tranquilos, nas taperas sórdidas infestadas de vermes e miasmas. A mente humana tanto pode ser um jardim de flores perfumadas, preferido pelas andorinhas, borboletas e beija-flores, como monturo sombrio, onde se alimentam e se refugiam corujas, morcegos e escorpiões mentais. Pergunta: Alhures, mencionaste os momentos de animalidade e momentos de angelitude, que identificam as condições defensivas da aura humana. Podeis dizer-nos algo a respeito? Ramatiz: a impaciência, ira, inveja, intolerância, maledicência, o ciúme, despeito, orgulho, ódio, egoísmo e amor próprio e demais pecados semelhantes geram substância mental perniciosa e de ruim qualidade. Então, as criaturas vivem momentos de animalidade, pois dominam no seu perispírito as energias inferiores que, além de causarem um abaixamento vibratório no campo de defesa eletromagnético, tornam-se uma fonte de atração para fluidos semelhantes. Em tal caso, as cargas enfeitiçantes agem à vontade e alimentadas pela própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Mas, nos momentos angélicos, o homem só vive emoções e sentimentos superiores como o amor, altruísmo, a renúncia, bondade, tolerância, humildade, alegria e confiança, confeccionando forte couraça de substância mental protetora, que rechaça os impactos malévolos do enfeitiçamento. A mesma lei vibratória que impede os raios do sol de se fixarem no vaso de lodo, também evita que os pensamentos sublimes se infiltrem nas auras sujas, viscosas, densas e alimentadas pelo magnetismo primário dos homens animalizados. No entanto, assim como o lodo nauseante não pode obscurecer o sol, porque o astro-rei vibra em frequência mais elevada, os fluidos daninhos de baixa vibração também não podem afetar a aura refulgente dos espíritos excelsos. Pergunta: embora considerando-se que os estados pecaminosos tornam a aura do homem vulnerável aos impactos enfeitiçantes e pensamentos daninhos, porventura o homem não possui um sentido inato de orientação ou comando espiritual sensato,
que deveria livrá-lo da hipnose maléfica do feitiço. Ramatiz, sob a carga de fluidos inferiores projetada pelo feitiço, a criatura sempre leva a pior na competição da vida cotidiana, pois a sua aura densa impede de captar as intuições e sugestões benéficas do seu próprio guia espiritual. Ela, então, é vítima de todas as circunstâncias desfavoráveis e comete os piores equívocos contra si mesma, quando precisa de um médico para atender qualquer enfermidade. Os maus fados só encaminham para um facultativo inexperiente ou mal assistido, cujo diagnóstico, além de falho, ainda sugere medicação inócua. O enfeitiçado é um mundo de incoerências sob a ação sarcástica do mundo oculto, e a vítima das peças mais desabusadas e conduzido aos piores negócios. Enquanto os espíritos malévolos infiltram pensamentos nocivos, ideias enfermiças e sugestões imbecis, os verdadeiros amigos e benfeitores lutam para operar através de um campo vibratório letárgico. Pergunta: quando os pensamentos enfeitiçantes maldosos de ódio atingem as pessoas altamente evangelizadas, o que acontece? Ramatiz, os pensamentos malignos, que se chocam com as auras das pessoas altamente evangelizadas, refratam-se e retomam imediatamente pela linha de menor resistência à imprudente criatura que os enviou, que recebe a carga mortífera centuplicada sob o velho axioma de que o feitiço volta-se contra o próprio feiticeiro. Os feiticeiros experimentados jamais se arriscam a enfeitiçar pessoas de elevado padrão espiritual, pois eles sabem que o rebate é imediato e tão violento, quanto seja o energismo defensivo da fonte que os repele. Infeliz do espírito ou feiticeiro que ousa projetar a sua carga maléfica sobre qualquer núcleo de forças de alta voltagem espiritual. Jamais ele se rearticula para tentar outra operação semelhante. Capítulo 9 – O uso do cabelo na feitiçaria. Pergunta: por que motivo também é comum a presença de cabelos da própria pessoa enfeitiçada nos trabalhos de bruxaria? Isso não será apenas uma superstição? Ramatiz, embora muitas pessoas considerem tolice e superstição a presença de mechas de cabelos nos apetrechos de enfeitiçamento, trata-se de um recurso de suma importância para o feiticeiro. Conforme asseguram os cientistas, o corpo humano é um conjunto eletromagnético dotado de eletricidade biológica, tal qual também acontece a certos animais, insetos e répteis, peixes e aves. Entre os peixes elétricos, verdadeiros dínamos aquáticos, destaca-se o poraque familiar do Amazonas e do Brasil Central, cuja descarga dura cerca de 1400 segundos e pode acender uma lâmpada de 60 watts, equivalente a uma descarga de 300 volts, cuja corrente elétrica fulmina os peixinhos de rio e aflige até os jacarés. Entre os répteis, principalmente as cobras, rãs e sapos, o fenômeno da eletricidade magnética se mostra patente sob diversos aspectos dinâmicos e estáticos. Na Califórnia, zona ocidental da América do Norte, em certa região existem condições eletromagnéticas tão específicas na sua atmosfera, que se acasalam facilmente à eletricidade humana. As crianças então se divertem a correr e esfregar os pés nos tapetes, sobrecarregando-se de eletricidade ou eletrizando-se, a ponto de acenderem o gás do umbigo aproximando dele a ponta do dedo. O sistema nervoso ali funciona mais intensamente, porque se transforma em vigorosa rede escoadora de eletricidade. Segundo a singela lei da física de que a eletricidade foge pelas pontas, a cabeleira é a parte mais importante e intensa no metabolismo escoador de eletricidade humana, pois trata-se de uma verdadeira rede de fios eletrificados, quer pela sua conformação, como também pela própria origem orgânica. Pergunta: qual é a importância dessa origem orgânica dos cabelos com seu metabolismo elétrico? Ramatiz: o cabelo, na verdade, é um líquido que, devido ao contato com o ar atmosférico e com a temperatura inferior do corpo humano, consolida-se em matéria córnea, sólida.
Aliás, o organismo produz diariamente 30 metros de substância córnea líquida, só para a formação dos cabelos. O líquido é bom condutor de eletricidade e predomina na formação do cabelo, motivo por que este também recebe maior carga elétrica na sua composição. Os cabelos, na sua conformação de microscópicos canudos, são vigorosos condutores de eletricidade animal, dotados de carga positiva, isto é, pobres em elétrons. Então expelem chispas, quando, por exemplo, são esfregados com pente de âmbar, o qual é um corpo carregado de energia negativa e conhecido em física por um corpo de elétrico. Pergunta: qual é a função que o feiticeiro atribui aos cabelos, em face de sua maior carga elétrica? Ramatiz: em virtude dos cabelos serem verdadeiros cabos minúsculos que formam a rede de escoamento elétrico-magnético do homem, eles também fornecem os melhores tratos magnéticos de que o feiticeiro precisa para formar o vínculo etero-astralino da vítima com os objetos a serem feitiçados. Então, facilitam ao feiticeiro o ajuste ou a sintonia de fluidos para impregnar os objetos preparados com a função de acumuladores ou condensadores de forças primárias e sustentadoras das operações de magia negra contra o seu próprio dono. Posteriormente, o feiticeiro, então, fará projeção fluídica enfeitiçante, provocando o abaixamento vibratório na aura da vítima. Pergunta: então há fundamento em certas lendas e superstições de povos antigos sobre a força dos cabelos? Ramatiz: ainda hoje disse que o homem com cabelos nas ventas é genioso, bravo e enérgico, talvez pela intuição de que se trata de criatura com excesso de eletricidade a escorrer-lhe pelas pontas da cabeleira através da fronte. A força de Sansão estava nos seus cabelos e ele enfraqueceu-se quando Dalila os cortou. Os cabelos de uma pessoa normal podem aguentar 400 quilos, com facilidade, como provam os artistas e ginastas de circos. Sem dúvida, é preciso ter-se o cuidado de distribuir tal peso equitativamente entre todos os fios de cabelo. Não quer isto dizer que o fato de o homem possuir mais ou menos cabelo também explique a sua maior ou menor tonalidade de força, vigor e gênio. A cabeleira, no entanto, é a região onde mais se aglomera a eletricidade e o magnetismo animal, porque nela é mais intensa a sua fuga pelas pontas. A prova de que a maior cota de eletricidade biológica do indivíduo escorre veementemente pela sua cabeleira, a qual também é fortemente impregnada de éter físico, verifica-se nos indivíduos que ficam de cabelos brancos, instantaneamente, sob forte comoção produzida pelo medo, ansiedade ou pavor da morte. A sua descarga emocional violenta, oriunda de uma eletrização inesperada, converge, justamente, para a zona onde se acumula e se escoa o fluxo elétrico humano. Pergunta: poder-se-ia supor que a maior perda de cabelos implica em maior perda de eletricidade biológica? Ramatiz: a eletricidade humana é mais propriamente efeito da ação dinâmica do corpo perispiritual atuando sobre o metabolismo do duplo etérico e combinando-se à intensa atividade energética do éter físico. As substâncias ou elementos que constituem o corpo carnal estão vivamente impregnados de eletricidade, que provém dos núcleos de constelações de elétrons de átomos, moléculas, órgãos e sistemas orgânicos vigorosos. A eletricidade que percorre o corpo humano origina-se do atrito da própria atmosfera absorvida através de inalações de oxigênio pelos poros da pele, catalisando-se na corrente sanguínea pela presença de metais e metalóides organogênicos, como fósforo, carbono, nitrogênio, hidrogênio, ferro, cobre, magnésio, titânio, estrôncio, cádmio, e outros elementos conhecidos da ciência humana. São metais que circulam pelo sangue, chamados eletronegativos ou eletropositivos, conforme a quantidade de elétrons em suas órbitas. Quando o homem corta violentamente a sua cabeleira,
Ele também provoca uma alteração súbita no seu campo eletromagnético biológico e produz um impacto vigoroso no seu perispírito. Assim que é reduzido o campo escoador de eletricidade biológica, este então procura restabelecer o equilíbrio eletrodinâmico pelo conhecido fenômeno de polarização. Os cabelos mais curtos escoam menos eletricidade e o homem calvo mostra aos clarividentes uma verdadeira aura eletromagnética em torno da cabeça, porque a eletricidade ali se polariza em vez de fugir. Tais pessoas vivem sobrecarregadas de eletricidade e quando são sadias irradiam muita vitalidade, justificando o velho refrão de que vendem saúde. Quando elas cumprimentam alguém e gesticulam com as mãos, também escoam maior carga de eletricidade do que as pessoas comuns, compensando o acúmulo ou polarização devido à redução do ornamento capilar. Pergunta: poderíeis dizer-nos por que os homens ficam calvos e tal fenômeno é mais raro entre as mulheres? Ramatiz: apesar dos inúmeros fatores organogênicos e hereditários enfermiços, que enfraquecem a cabeleira humana, além do uso nocivo de cremes, gomas, produtos e tinturas químicas que atacam o bulbo capilar, uma das principais causas da calvície masculina é a ignorância do homem em cortar os seus cabelos. Aliás, modernamente, observa-se que as próprias mulheres também se candidatam à calvície prematura, por adotarem o cabelo curto e o deceparem fora de época. As leis que disciplinam os fenômenos da vida física, etérica, astralino-mental, na verdade, derivam-se de uma só lei imutável e eterna, a lei divina da criação cósmica. Ela é a mesma lei que rege a coesão dos astros no campo sideral, a afinidade entre as substâncias químicas e o amor entre as criaturas humanas. Em consequência, até no corte do cabelo o homem deve obedecer à regência das leis que regulam o seu crescimento capilar, caso não deseje ficar calvo. Pergunta: e como será aconselhável ao homem cortar o cabelo? Ramatiz: obedecer fielmente à mesma lei que rege desde a germinação, o crescimento, descanso e a frutificação das plantas, pois o cabelo, na verdade, é uma planta vegetal no crânio do homem. Essa lei é decorrente da extraordinária influência que a lua exerce sobre a Terra disciplinando os principais fenômenos da vida terrena. À guisa de gigantesco controle remoto. Ela influi na postura dos ovos de aves e na desova dos peixes, na reprodução e acasalamento das espécies, formação dos ninhos, migração dos pássaros, agitação dos vermes intestinais, no desenvolvimento das sementes no seio da terra, enxerto das árvores frutíferas e arbustos florais, no período catamenial da mulher, fluxo sanguíneo e linfático, metabolismo endocrínico, nos estímulos nervosos, nas vagas e marés dos oceanos e na própria gestação da criança. Em consequência, influi principalmente na poda das plantas e no corte das árvores. A Lua, de conformidade com as suas fases mensais, anuais e pela sua força magnética, comanda a seiva das plantas. No crescente, a seiva sobredesenvolve os ramos e as folhas ou flores ornamentais das plantas, hortaliças e arbustos. No minguante, a seiva desce e acumula-se nas raízes desenvolvendo os tubérculos. Por isso, as cenouras, batatas, os nabos e demais tubérculos podem nascer mirrados e sem proveito, quando são semeados fora da lua, porque a seiva fica à superfície e só desenvolve os ramos e as folhas. Da mesma forma, as hortaliças, como alface, couve-flor, mostarda, aspargos ou plantas como repolho, tomateiros e pepinos, que se desenvolvem à superfície da terra, ficarão atrofiados e com as raízes superdesenvolvidas, caso sejam semeadas na fase lunar desfavorável. Deste modo, a poda de arbustos, árvores ou espécies florais também deve ser feita em concordância com seu bom aspecto lunar. Algumas podem ser cortadas no minguante mensal e outras só no minguante anual. A videira, por exemplo,
quando é cortada fora de tempo chora vertendo lágrimas vegetais produzidas pela seiva que ainda impregna os ramos e as folhas na lua ascendente. E seus frutos também serão mirrados ou vulgares, no outono, porque ela fica reduzida na cota de seiva desperdiçada pelo tesourão do jardineiro imprudente. Assim, também se dá com os homens, que também devem cortar o cabelo segundo a fase lunar favorável, a fim de poupar a seiva criadora e evitar o enfraquecimento prematuro e a calvície. Pergunta: e como conviria fazê-la? Ramatiz: cortá-lo rente só no período do inverno, quando a seiva está nos bulbos capilares ou na raiz dos cabelos sob o efeito decrescente da lua. Assim, os fios de cabelos estarão ocos e vazios, podendo ser tosados sem o desperdício vital da seiva tão necessária para o novo crescimento. Nesse caso, o barbeiro cortará apenas canudinhos secos e desnutridos, assim como o jardineiro, na mesma época, poda as árvores e plantas cujos ramos estão vazios da seiva descida e acumulada nas raízes. Em caso contrário, o homem decepa a sua cabeleira nutrida de seiva, e nos mais fracos a calvície acentua-se mês por mês. Pergunta: mas é evidente que o homem precisa cortar o seu cabelo durante o mês, e não apenas numa só estação do ano, não é assim? Ramatiz: há que distinguir entre tosquear e aparar o cabelo. No primeiro caso é um corte rasante aconselhável apenas no inverno, tal qual se faz com os arvoredos e plantas, que depois repontam mais vigorosos devido à poda da galeria inútil. No segundo caso, é apenas um leve desbastamento que não chega a perturbar a força seivosa do cabelo. Mas, assim como existe a lua nova do mês, atuando durante 7 dias de modo a descansar a atividade da seiva nas plantas, hortaliças e arbustos menores, há, também, a lua nova do ano, que corresponde exatamente aos 4 meses de inverno, em que a seiva repousa nas grandes árvores. Portanto, seguindo a mesma lei sensata da natureza terrícola influenciada pelas fases lunares, o homem deve cortar raso o seu cabelo no inverno, e só apará-lo durante o minguante e a lua nova do mês. No minguante a seiva começa a descer e o prejuízo é menor. Na lua nova, ela estabiliza-se num breve repouso nas raízes. No vosso país, os próprios sertanejos sabem que as árvores para a indústria madeireira devem ser cortadas somente no inverno, porque nessa época os carunchos que vivem na seiva descem para as raízes. Quando o pinheiro, cedro ou embuia são derrubados fora de época, a seiva que está em ascensão seca e os carunchos perfuram a madeira e vêm para fora buscando alimento. Então os sertanejos dizem, pitorescamente, que a madeira bicha quando é cortada nos meses sem R, isto é, em maio, junho, julho e agosto, os quais abrangem o período do inverno, pois os demais meses, realmente, têm R. Pergunta: evidentemente, o uso do cabelo na prática de feitiçaria é um crime censurável contra esse ornamento humano, e deve pagar caro quem assim o faz, não é isto? Ramatiz: sem dúvida, é o homem que costuma inverter o sentido útil das coisas criadas por Deus com intuito benéfico. No entanto, o mesmo cabelo que pode semear prejuízos quando usado pelo feiticeiro, também serve de testemunho louvável para os bons radiestesistas efetuarem diagnósticos à distância e selecionarem medicamentos psicofísicos para os enfermos. O seu campo eletrobiológico sensibilíssimo tão nefastamente desvirtuado no processo de enfeitiçamentos malévolos, expõe no exame de radiestesia a síntese do metabolismo humano com a sua manifestação sadia ou doentia, orientando a pesquisa da medicação adequada. Nota do médium: desde jovem percebi que era radiestesista inato, isto é, possuía a faculdade de sentir e interceptar as ondas eletromagnéticas das coisas e seres. Através do emprego de forquilhas de pessegueiros, ameixeiras ou aveleiras, eu podia identificar lençóis e veios de água para a perfuração proveitosa de cisternas e poços artesianos. Mais tarde, adestrei-me no uso do pêndulo de metal e até de madeira,
conseguindo determinar os terrenos nutritivos para as plantações de legumes, hortaliças e espécies florais. Finalmente, após estudos mais rigorosos e através de mechas de cabelos de pessoas, mesmo à distância, eu podia fazer diagnósticos acertados e prescrever remédios homeopáticos ou ervas curativas com bastante êxito. A eletricidade biológica, contida naturalmente nos cabelos dos enfermos, assinalava-me o teor de vitalidade de todos os órgãos, induzindo-me a descobrir